Opa, eu sou o Edgar e continuamos a série sobre teoria dos conjuntos. Nesse vídeo, vamos começar a entender a noção de cardinal de um conjunto e, com isto, começar a entender como podemos contar os elementos de um conjunto, quer seja ele finito ou infinito. Bora lá? Neste e nos próximos vídeos dessa série, nós entenderemos as expressões cardinal de um conjunto, cardinalidade de um conjunto ou número cardinal como sinônimos. Ao longo da série, nós iremos apresentar uma definição precisa para essa expressão e a ideia é que ela capture a nossa noção intuitiva, nossa noção informal de tamanho de conjunto. Talvez nesse momento você diga, ora, mas eu já sei classificar um conjunto com relação ao tamanho dele. Nós temos os conjuntos que são finitos e temos os conjuntos que são infinitos. E em cada um desses dois casos, já temos uma definição precisa do que significam. Bem, o ponto é que nós queremos fazer uma classificação mais fina com relação ao tamanho dos conjuntos infinitos. Ora, mas infinito não é um só? Não, nós veremos que há diversos tamanhos de infinitos e queremos ter números associados a eles. Mas vamos com calma. Para fazer esse tipo de classificação fina, nós iremos associar o tamanho de um conjunto intuitivamente à noção de contar os elementos desse conjunto. E aí você percebe que essa noção informal já tem uma contraparte formal quando a gente fala de conjuntos finitos. Nós podemos contar os elementos de um conjunto finito através da noção já estudada, você pode lembrar dela aqui, de pareamento entre conjuntos. De modo um pouquinho mais preciso, nós podemos estabelecer uma equipotência entre um conjunto finito e um número natural n. E, ao fazer isto, o número de elementos de um conjunto é nada mais, nada menos do que este número natural. Nós pretendemos generalizar esta noção precisa para os finitos também para conjuntos infinitos. O nosso propósito neste e nos próximos vídeos é entender como isto pode ser feito de maneira sistemática, precisa e bem fundamentada. Nós vamos começar estabelecendo a seguinte notação. Escreveremos A entre barras como sendo o cardinal de A, em que A é um conjunto. Então, por hora, A entre barras é nada mais, nada menos do que uma abreviação do cardinal de A. Mas o que é o cardinal de A? Nós ainda não definimos e não definiremos nesse vídeo. Mas, partindo do pressuposto que o cardinal de A captura a noção de tamanho, nós podemos estabelecer uma série de propriedades esperadas para esta noção de cardinal. E observe que isso não é esdrúxulo, isso não é um jeito muito estranho de trabalhar. Nós queremos capturar uma noção informal, então o que nós precisamos fazer é estabelecer uma série de propriedades numa contraparte formal desta noção que queremos capturar. Para depois, quando apresentarmos uma definição, verificar que a definição tem, de fato, todas as propriedades esperadas. Então nós vamos estudar com bastante cuidado algumas coisas que nós devemos esperar acerca da noção de tamanho de conjuntos e depois verificar que a definição que será apresentada captura essa noção. Podemos começar estabelecendo um critério de identidade, um critério de igualdade para as cardinalidades. Como cardinal pretende capturar a ideia de noção, é bem razoável que a gente diga que dois cardinais são os mesmos, ou seja, que o cardinal de A é igual ao cardinal de B, quando nós temos a realização daquela ideia de pareamento, que é dada pela equipotência, que é nada mais, nada menos do que afirmar que existe uma função f que tem como domínio o conjunto A e como contradomínio B, tal que esta função é bijetiva. Uma suposição bastante razoável que nós podemos fazer nesse momento é que todo
conjunto tem um cardinal. Ou seja, se nós temos um conjunto A, então nós temos o cardinal de A. Ah, por que isso? Porque a ideia é que o cardinal capture a noção de tamanho e é razoável que a gente suponha que todo conjunto tem um tamanho. É claro, no futuro precisaremos argumentar que a nossa definição que será apresentada de cardinal tem como propriedade que cada conjunto tenha só um cardinal. Ah, e por que é importante isso? Porque cada conjunto deve ter apenas um tamanho, apenas uma quantidade de elementos, e não 2, 3, 4, seja lá o que quer que signifique quantidade de elemento quando o conjunto é infinito. Beleza? Vamos agora a um exemplo. Sabemos que a coleção de todos os naturais é um conjunto, a coleção dos pares também é um conjunto, e estamos supondo que todo conjunto tem o seu cardinal. Vamos argumentar que o cardinal de n é igual ao cardinal dos pares. Ora, como que nós podemos argumentar a favor disso? Estabelecendo uma função bijetiva que tenha domínio nos naturais e contradomínio nos pares. Qual é a função que desempenha esse papel? Uma delas é aquela que associa a cada número natural o seu par. Ou seja, é uma função que a cada n associa 2 vezes n. Observe que esta função, de fato, ela é injetiva, porque números diferentes em n são levados ao dobro diferentemente. Além disso, ela é sobrejetiva, porque todo número par é o dobro de alguém que está em n. Estabelecido que a função é bijetiva, estabelecemos através do critério que o cardinal de n é igual ao cardinal dos pares. Podemos agora enfraquecer a condição de bijeção e estabelecer um critério segundo o qual o cardinal de A é menor ou igual ao cardinal de B. Ora, que critério é este? É dizer que há uma função, que existe uma função, cujo domínio é A contra domínio B e ela é injetiva. Observe que para dizer que o cardinal de A é menor ou igual ao cardinal de B, estamos exigindo apenas a injetividade. É claro que se além de injetiva ela for sobrejetiva, os cardinais serão os mesmos. Quer ver um exemplo como isso captura bem a noção de dizer que o conjunto A tem um tamanho não maior do que o B? Ou, em outras palavras, que o tamanho de A é menor ou igual ao tamanho de B? Considere ingenuamente, informalmente, que o conjunto A é formado pelos elementos 1, 2 e 4, B por asterisco, quadrado, círculo, triângulo. Para fixar funções, uma boa maneira da gente representar isso é através dos balões, e observe que de fato há uma função injetiva de A em B. Pelo critério nós temos que o cardinal de A não é maior que o cardinal de B, e claramente esse é o caso, porque A tem 3 elementos e B tem 4 elementos. Isto que funciona muito bem para conjuntos finitos, será também adotado como um critério para conjuntos infinitos, quando quisermos olhar para os cardinais desses conjuntos. Observe, no entanto, que esta é uma função injetiva. Poderíamos representar outra. Não importa qual, o que é importante é que exista uma, para estabelecermos que o cardinal de A é menor ou igual ao cardinal de B. Agora que temos critérios para comparar o cardinal de conjuntos com relação à igualdade e o menor ou igual, é razoável que estabeleçamos um critério para comparar estritamente menor. O cardinal de A é menor que o cardinal de B, se e somente se o cardinal de A é menor ou igual ao de B e diferente do de B. O que isso está nos dizendo? Que existe uma função injetiva de A em B, mas não uma sobrejetiva. A partir desses critérios, nós percebemos que uma série de propriedades que são razoáveis acerca dos tamanhos de conjuntos, lembrando, uma concepção, um entendimento informal de tamanho, encontram contraparte dentro da teoria de conjuntos, porque nós estamos falando de conjuntos e de funções. Estas coisas, já vimos, lembra aqui, são conjuntos.
E esta noção informal, portanto, tem uma contraparte bem comportada para os nossos ingredientes formais. Por exemplo, nós temos que o cardinal de um conjunto é menor ou igual ao seu cardinal. E isso é razoável. É razoável que o tamanho de um conjunto seja menor ou igual ao seu tamanho. Por que é menor ou igual? Porque é igual. Sendo igual, é menor ou igual por lógica básica. O que mais que nós temos? Nós temos transitividade. Se o cardinal de A é menor ou igual ao de B e o cardinal de B é menor ou igual ao de C, então o cardinal de A é menor ou igual ao cardinal de C. De fato, se o tamanho de A é menor ou igual ao de B e o tamanho de B é menor ou igual ao de C, o tamanho de A tem que ser menor ou igual ao tamanho de C. E outras propriedades associadas ao tamanho também se manifestam. Por exemplo, a antissimetria. Se o cardinal de A é menor ou igual ao de B e o de B é menor ou igual ao de A, os dois cardinais são iguais. Quem já estudou um pouquinho de álgebra abstrata percebe que esta relação de ordem menor ou igual estabelece uma relação de equivalência na coleção de todos os cardinais. Ou seja, ela induz uma partição na coleção de todos os cardinais. E se todo o conjunto tem um cardinal, como estamos admitindo, então esta relação induz uma equivalência na coleção de todos os conjuntos. E isso será explorado por nós mais à frente nessa série. Quer ver uma outra propriedade bastante razoável acerca dos tamanhos e que se manifesta de maneira adequada com esse critério que estabelecemos? Se o conjunto A está contido no B, não tem como o tamanho de A ser maior que o tamanho de B. De fato, o cardinal de A é menor ou igual ao cardinal de B. Podemos começar a misturar conjuntos, como, por exemplo, através de produtos cartesianos. Se B não é vazio, então o cardinal de A é menor ou igual ao cardinal de A cartesiano B. Se temos dois conjuntos A e B, o cardinal do produto cartesiano AB é igual ao cardinal do produto cartesiano BA. Esta propriedade eu vou dar um argumento para ela no finalzinho do vídeo. Se você tem interesse em ver o argumento formal, continue depois que a gente terminar essa discussão mais teórica. E além destas propriedades, você encontra uma série de outras propriedades em nosso site. O link está na descrição, você vai lá, tem lista de exercícios com uma série de propriedades para serem provadas. Todas elas muito simples de serem demonstradas, com estratégias semelhantes à estratégia que eu adotarei para demonstrar a propriedade que está pintada em amarelo. Exceção feita à antissimetria. Esta é um pouquinho mais complicada de ser demonstrada, é conhecida como sendo o teorema de Cantor-Bernstein e a gente vai demonstrá-la ao final da série. Estou devendo a prova do teorema da recursão, vou ficar devendo também a prova do teorema de Cantor-Bernstein para o finalzinho da série. Ótimo! Então, até o momento temos critérios de comparação de cardinais de conjuntos que devem expressar o tamanho dos conjuntos e que tem uma série de propriedades adequadas. Agora nós iremos refinar um pouquinho essa análise e começar a tentar definir o que é um cardinal. E para isso vamos introduzir também a noção de partes. Vamos pensar em conjuntos, partes de conjuntos e cardinais. Novamente, considere que dado um conjunto A, nós temos duas possibilidades para ele. Ou ele é infinito, ou ele é finito. Mas por outro lado, para os conjuntos finitos, nós temos uma definição precisa do que significa ser conjunto finito. Um conjunto, ele é finito quando ele é equipotente, quando existe uma bijeção entre esse conjunto e um número natural. Agora observe que nós dissemos que os cardinais de dois conjuntos são os mesmos quando há uma bijeção entre eles. Então é razoável que a gente procure definir o cardinal de um conjunto como sendo o seguinte: olha, o cardinal de um conjunto finito é um número natural que é equipotente ao conjunto. Então, recapitulando, conjunto A sendo finito, ele é equipotente ao número natural. Opa, então vamos dizer o seguinte: o cardinal de um conjunto finito é um número natural que é equipotente a ele. Além disso, sabemos que o conjunto A sendo finito,
As partes de A também são um conjunto, pelo axioma das partes. Além disso, que as partes de A é equipotente a 2 elevado a n, sendo que n é o número natural que é equipotente ao conjunto A. Você pode verificar esta prova aqui em cima, caso não se recorde dela. Então, por hora, nós podemos adotar que o cardinal de um conjunto finito é simplesmente o número natural que é equipotente a ele. E deste modo, observe que tanto para o A quanto para as partes de A, o cardinal desses conjuntos é um conjunto. Nós podemos tentar agora, por analogia, levar estas ideias para o infinito. Só que para o infinito, por hora, nós só temos um. Nós temos só o ômega. Então parece ser razoável você dizer o seguinte, olha, se o A for equipotente ao ômega, ou seja, se existir uma bijeção de A com ômega, então eu vou dizer que o cardinal de A é o próprio conjunto ômega. Talvez nesse momento você pense, então está resolvido, a gente só tem um infinito, que é o ômega, então está tudo ok. Na verdade, não. Pelo seguinte, se nós considerarmos o teorema de Cantor, não o teorema de Cantor-Bernstein que eu enunciei antes, mas o teorema de Cantor que o Alfredo provou e você pode verificar nesse vídeo, nós teremos o seguinte, dado um conjunto, dado as partes dele, existe uma função injetiva do conjunto em suas partes, mas não há uma função sobrejetiva. Se nós admitirmos que esses conjuntos têm cardinais, têm tamanhos, como estamos admitindo, isso então quer dizer que você tem que o tamanho de ômega é menor que o tamanho das partes de ômega. E veja que isso não para, porque agora se você tomar as partes das partes de ômega, ela terá tamanho maior do que as partes de ômega. E você pode então construir uma sequência infinita de conjuntos, cada um deles infinitos, porque o ômega já era infinito, cada vez maiores. Essa hierarquia crescente de infinitos, ela é bacana porque nos leva ao que o Hilbert chamou do paraíso que Cantor criou para nós, mas traz um problema, que é o seguinte, a definição de cardinal de um conjunto infinito não é tão simples como a definição de um cardinal de um conjunto finito. Para o finito, basta pegar um número natural. Para o infinito, a gente vai ter que discutir mais, porque algumas soluções óbvias acabam se mostrando problemáticas. Isto, entretanto, não vai nos impedir de, por hora, considerarmos esses cardinais cada vez maiores como legítimos representantes do tamanho de conjuntos cada vez maiores, e como eles falam de tamanhos, pensar neles como sendo certos números, números infinitos que nos permitem contar, voltando lá para a analogia do comecinho do vídeo. Esses números infinitos dizem respeito a tamanhos de conjuntos cada vez maiores, e se nós temos uma noção de número, você tem uma noção de aritmética. Será que dá para fazer conta com esses números infinitos? A resposta é sim. E nós veremos isto na sequência. Mas antes de entrarmos na discussão da aritmética, observe que é uma questão interessante, que é a seguinte, será que tem alguém ali entre aqueles dois cardinais? Como o cardinal das partes de ômega é maior que o cardinal de ômega, será que tem algum conjunto entre ômega e as partes de ômega, tal que o seu cardinal está entre o cardinal de ômega e o cardinal de parte de ômega? A resposta é não dá para responder com a teoria de conjuntos que estamos considerando. ZFC não responde isso. Você terá uma resposta positiva para esta questão caso não aceite a hipótese do contínuo, e terá uma resposta negativa caso aceite a hipótese do contínuo. E a pergunta pode ser, claro, generalizada. Nós temos o conjunto que é as partes de ômega. Temos
conjunto das partes de ômega. O cardinal das partes de ômega é maior que o cardinal das partes de ômega. Será que tem algum conjunto cuja cardinalidade está entre esses dois cardinais? Bem, para responder isso, você depende da hipótese generalizada do contínuo. Mas a hipótese generalizada do contínuo será comentada em detalhes apenas mais à frente em nossa série. No momento, nós voltamos nossa atenção para entender como se dará esta aritmética de números infinitos. Mas, infelizmente, não nesse vídeo, apenas no próximo. Esse vídeo nós vamos encerrando por aqui, a não ser que você queira acompanhar o argumento acerca da propriedade que eu estabeleci anteriormente. Caso você não queira acompanhar a demonstração, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Para você que ficou, vamos então entender como que nós podemos argumentar em favor da propriedade esperada dos cardinais, que é a seguinte: sendo A e B conjuntos, então o cardinal de A cartesiano B é igual ao cardinal de B cartesiano A. Para argumentarmos, precisamos de uma estratégia, e a estratégia está fundada no critério de igualdade de cardinais. Precisamos de uma função f, cujo domínio seja A cartesiano B e o contradomínio B cartesiano A, tal que esta função seja bijetiva. A ideia para estabelecer esta função é a seguinte: ora, se nós temos um elemento de A cartesiano B, vamos associar a ele a troca de coordenadas. Essa ideia pode, de fato, ser empregada para provarmos a propriedade. Definimos uma função f de A cartesiano B em B cartesiano A, tal que a imagem do parzinho AB é BA. Observe que esta função de fato tem existência garantida em teoria de conjuntos. Se A é conjunto e B é conjunto, tanto o produto cartesiano de A por B quanto B por A são conjuntos. Já vimos isto aqui em nossa série. A função que tem tal domínio e tal contradomínio também é conjunto. E para estabelecer a imagem, basta usar axioma esquema de separação. Então tudo isso tem existência garantida em conjuntos. Precisamos agora verificar que esta função é injetiva. E para isto, basta observarmos que argumentos distintos têm imagens distintas. Em outras palavras, considere que o parzinho, o argumento Azinho, Bzinho, é diferente do argumento Azinho, linha, Bzinho, linha. Né? Ou seja, esses caras de fato são argumentos da função porque eles estão no produto cartesiano de A com B. Ora, se os pares são distintos, isso quer dizer que ou o Azinho é diferente do Azinho linha, ou o Bzinho diferente do Bzinho linha, ou ambos. Agora, se eles são diferentes, então nós podemos concluir daí que BA é diferente de B' linha. Só que o BA é nada mais, nada menos do que a imagem do parzinho AB. E o B' linha é a imagem do par A'B'. Portanto, a função é injetiva porque argumentos distintos têm imagens distintas. Precisamos verificar que ela é sobrejetiva. O que isto significa? Que todo elemento de B cartesiano A é imagem de algum elemento que está em A cartesiano B. Em outras palavras, todo elemento do contradomínio é imagem de algum elemento do domínio. Então vamos considerar algum y que está no contradomínio. Ora, se ele está no contradomínio, ele é um par ordenado, do tipo Azinho, Azinho, para algum Bzinho em Bzão e Azinho em Bzão. Mas se isso está ocorrendo, então vai existir algum x que pertence a A cartesiano B, tal que o x é Azinho, Bzinho. Ou melhor dizendo, o x é o par ordenado Azinho, Bzinho. Por quê? Porque se o Azinho está em Azão e o Bzinho em Bzão, você tem também o produto cartesiano de Azão com Bzão. E com certeza esse cara, Bzinho, Azinho, vai ter que aparecer no outro produto cartesiano, no Azão, Bzão. Ora, mas aí, pela definição da função, basta você tomar que o f de x é y. De fato,
F de Azinho Bzinho é Bzinho Azinho. E com isso nós concluímos a demonstração de que a função é bijetiva e, portanto, o argumento que o produto cartesiano de A por B tem o mesmo cardinal do produto cartesiano de B por A. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Caso tenha ficado alguma imprecisão, alguma dúvida, algum comentário, por gentileza, use a área de comentários. Caso você queira ver outras propriedades demonstradas, tentou fazer, não conseguiu, escreva na área de comentários. A gente depois faz a resolução e posta também aqui no canal. Mais uma vez, obrigado, um forte abraço, até a próxima.